deslocamento e trabalho forçados, tortura, detenção arbitrária de povos indígenas. A gente começa o programa de hoje com um suspiro de esperança. Em decisão histórica que atende a pedido do MPF, foi concedida a primeira reparação coletiva a povos indígenas por danos causados pela ditadura militar. Quem mostra os detalhes pra gente é o Marco Aurélio Franco. Foi um longo tempo de espera pelo reconhecimento. A pedido do Ministério Público Federal, a Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos concedeu pela primeira vez reparação coletiva a povos indígenas. Os dois pedidos de anistia tinham sido rejeitados em 2022 pela Comissão da Anistia do governo passado, mas foram novamente analisados após recursos apresentados pelo MPF. Com a medida, a União reconheceu as violações aos direitos humanos praticados pela ditadura militar contra os povos indígenas Krenak de Minas Gerais e Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Pedir desculpas é muito importante porque ele tem uma dimensão simbólica essencial, né? Esse reconhecimento da gravidade dessas violações aos direitos humanos dos povos indígenas do nosso país é inédito, é um ineditismo e não é só positivo, porque se ele permaneceu inédito até o dia 2 de abril de 2024, é porque a gente demorou muito para reconhecer todas essas graves violações que foram praticadas pela ditadura militar em nosso país contra os povos indígenas, contra os nossos povos originários. Mas o que aconteceu com o povo Krenak entre 1964 e 1985? Os Krenak foram expulsos de suas terras na região leste de Minas Gerais, presos, torturados e submetidos a maus tratos e trabalho forçado. Entre as principais atrocidades estão a criação da Guarda Rural Indígena, a instalação de um presídio chamado de Reformatório Krenak e o deslocamento forçado para uma fazenda, que também funcionou como centro de detenção arbitrária de indígenas. Fazenda Guarani, que era até então uma fazenda da Polícia Militar. Então a Polícia Militar cede a Fazenda Guarani para a FUNAI, para que a FUNAI possa deslocar compulsoriamente os Krenak e quantos outros indígenas tivessem sido levados para lá para serem trancafiados no reformatório Krenak, a Polícia Militar cede esse imóvel, que não era uma terra indígena. E assim, os Krenak e esses outros indígenas que foram levados para o território indígena Krenak, né, no período do funcionamento desse presídio, que era o reformatório Krenak, eles são levados à força para a Fazenda Guarani. Fica aquele território tradicional Krenak sem os seus proprietários, que eram os indígenas, sem os titulares daquele território, e o Estado de Minas Gerais, via Fundação Rural Mineira, destina esse território tradicional, que na prática foi loteado, para aqueles poceiros, fazendeiros que se apossaram do território Krenak. No final da década de 1990, muitas famílias Krenak conseguiram, na justiça, com o apoio do MPF, retomar parte das terras e voltar para o local que consideram sagrado. Hoje, os Krenak ocupam uma pequena parte do território anterior e agora tem mais esperança de recuperar a terra perdida. Nós queremos a terra, o salão, a água, a saúde, né? Então a gente queria ajuda a sair, né? Para poder a gente trabalhar na nossa terra, do salão. Então é isso aí que a gente queria que o governo devolva a nossa terra e ajude nós também. E os Guarani Kaiowá, no caso deles em Mato Grosso do Sul, políticas federais de povoamento do país provocaram a transferência obrigatória dos indígenas. Isso causou desintegração do modo de vida e muitas mortes. Como os Krenak, as terras deles foram ocupadas por terceiros e a ocupação foi legitimada pelo Estado. Eles têm uma área identificada, né, de aproximadamente 10 mil hectares, estão em 40 hectares, cercados, né, pela soja, né, com relatos muito contundentes, né, de
de utilização química de agrotóxicos. Os pedidos de reparação coletiva são uma novidade e só foram incluídos no regimento da Comissão de Anistia em 2023. Esse tipo de pedido não gera ressarcimento em dinheiro, mas são feitas recomendações a outros órgãos públicos para que façam as devidas reparações. Você tem a possibilidade que foi deferida de expedição de um conjunto de recomendações a órgãos públicos. E, como a Comissão de Anistia não é responsável, por exemplo, pela demarcação de uma terra indígena, ela pode recomendar à FUNAI, à União, que concluam a demarcação do território indígena sagrado de Sete Salões. E isso foi deferido, entre outros pedidos que foram apreciados a partir de uma interlocução constante com o povo indígena Krenak. Esse processo, ainda que embrionário, né, ele permite que nós avancemos, né, num processo efetivo de reparação por graves violações de direitos humanos, que começa com a restituição do território, né, ou seja, para a restituição do status quo ante, ou seja, do status que essas pessoas tinham antes de sofrerem as violações, que elas possam ser devidamente cuidadas, né, pelos danos psicológicos que esse processo acarreta, né, esse conceito de traumas intergeracionais, que eles tenham direito e aí algo que vai ser buscado na ação civil, né, a reparação econômica. Então, mas todos esses aspectos passam pelo reconhecimento estatal.